Olá, eu sou o professor André Lizetec e nesta aula vamos falar de potencial elétrico. O que é o potencial elétrico? O potencial elétrico nada mais é do que uma grandeza escalar, ou seja, você não tem que dar direção, o sentido não é vetor, e ela vai relacionar energia por quantidade de carga. Isso é o principal, é só uma grandeza que relaciona energia com carga. Bom, vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos colocar uma carga aqui, uma carga, por exemplo, mais Q, tá? Uma carga positiva. E a gente sabe que esta carga, ela gera neste ponto aqui, neste ponto P, um campo elétrico. Esse campo elétrico, independente de ter carga ou não, existe o campo elétrico. Como é que a gente coloca esse campo elétrico? A gente liga, né, o centro, né, da carguinha até o ponto P, tem essa direção campo elétrico. Por ser uma partícula positiva, a gente fala que o campo elétrico é de afastamento, né? O campo elétrico é para fora. Então, o campo elétrico tem essa direção, tem esse sentido. Como é que a gente calcula o campo elétrico mesmo? O módulo do campo elétrico é a constante carga em módulo, principalmente em módulo, distância elevado ao quadrado. Se for uma carga negativa, você vai colocar só o valor positivo, ok? Lembrando que a unidade do campo elétrico é o Newton por Coulomb. Isso quer dizer força por carga. Então, se eu, por exemplo, se eu tiver aqui 10 newtons por Coulomb, tá? Um exemplo. Se eu colocar uma carga de 2 coulombs, quer dizer que tem uma força de 20 newtons. Essa é a ideia. Pois bem, agora, se neste ponto P eu colocar uma carguinha, se eu colocar uma carguinha, aí sim aparece a força. Se essa carga tiver 2 coulombs, ali vai aparecer 20 newtons no meu exemplo. Como são duas partículas positivas, vai aparecer uma força que é também para fora, e aí teria a mesma direção e o mesmo sentido do campo elétrico. Tá, mas até agora eu não falei nada de potencial, eu só estava retomando, né? Isso por quê? Vamos pensar. Esse apagador, ele tem massa, portanto ele tem força-peso. Ele tem uma certa energia potencial gravitacional. Essa energia potencial ela vai depender da altura, né? Quanto maior a altura, maior a energia que ele tem. E ele só não está caindo porque eu estou segurando. Agora, se eu soltar, esta energia que é dada potencial vira energia cinética. Ah, então essa carga aqui, ela tem uma força elétrica. Se ela tem uma força elétrica, quer dizer que associada a ela existe uma energia potencial elétrica. Energia potencial é aquela que pode se tornar cinética, ok? Potencial pode se tornar cinética. Então, eu posso falar que neste ponto aqui, esta carga está gerando algo que pode ser relacionado com energia, desde que eu tenha uma outra carga aqui. Então, o potencial é dado pela constante multiplicado pelo valor da carga. Como ela é escalar, se for negativo, o potencial é negativo, dividido pela distância. Muito cuidado para não confundir com o campo elétrico, hein? Aqui está o quadrado e aqui é módulo. Aqui não tem quadrado e também não tem o módulo. A unidade do potencial elétrico é o volt, ok? Se escreve com a letra V maiúscula. Ou você pode escrever também que é Joule por Coulomb, ok? Energia por carga. É só isso que é o potencial elétrico. Bom, isso daqui é o potencial elétrico gerado por uma única carga. Agora vamos estudar aqui um pouquinho mais a fundo. Vamos colocar a nossa carguinha. Por exemplo, eu falei para vocês fazerem na última aula aquela experiência da bexiga, onde você atrita a bexiga e chega próximo de uma pessoa que tem cabelo comprido, você consegue atrair esse cabelo comprido. Agora, se você estiver muito, muito longe,
você não vai conseguir atrair. Você não vai ter força, também não vai ter potencial. Então, longe, 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 o potencial é igual a zero. O potencial no infinito é igual a zero. Agora, próximo dessa partícula aqui, dessa carga, eu tenho um certo potencial elétrico. E por ser uma grandeza escalar, eu consigo fazer o seguinte. Existe uma região onde todos os pontos possuem o mesmo valor. Então, aqui eu posso afirmar que tem um potencial 1. Se eu afastar um pouquinho mais, existe um potencial 2. Se eu afastar um pouquinho mais, terá um potencial 3. E assim sucessivamente. Tá? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, um potencial 3. Não importa, ok? Todos os pontos, na verdade, você está vendo um círculo, só que você teria que imaginar aí como se fosse uma esfera, tá? O potencial de 3, né, de todos esses pontos, vale exatamente o mesmo valor. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é a diferença de potencial U, que também é chamado de DDP. Se eu quiser saber a diferença de potencial AB entre os pontos A e B, eu faço o potencial A menos o potencial B. Lá em cinemática, a gente está acostumado a fazer ΔS, final menos inicial, calorimetria também, temperatura final menos inicial. Aqui não, é o potencial de A menos o potencial de B. Então, por exemplo, se eu quiser saber a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu faço o potencial 1 menos o potencial 2. Se eu quisesse o potencial BA, seria igual a potencial B menos o potencial A, ok? E aqui não importa, se eu tiver pontos que estão na mesma superfície, por exemplo, aqui, ó, se eu colocar um ponto C, eu posso afirmar que a diferença de potencial AB é exatamente igual à diferença de potencial entre A e C. Afinal, B e C estão no mesmo potencial. Então, eu consigo chegar, inclusive, em uma outra conclusão. A diferença de potencial BC é igual a zero, é nula. Agora, um cuidado muito grande que você tem que ter. Aqui eu estou trabalhando com uma partícula positiva, ok? Positiva. E o potencial, ele depende da distância. Quanto maior a distância, menor o valor do potencial. Só que você tem que tomar muito cuidado quando for uma carga negativa. Para a carga positiva, não tem problema. Como a distância 3 é bem maior do que a distância 1, eu posso afirmar que o potencial 1 ele é maior do que o potencial 2, ele é maior do que o potencial 3, e lá no infinito, ele é zero. Então, o potencial, por exemplo, se aqui é 20, passa a ser 10, passa a ser 15, isso, é 20, passa a ser 15, passa a ser 10, passa a ser 5, passa a ser 0. Agora, o cuidado que a gente tem que ter é se a partícula for negativa. Vou até colocar uma partícula negativa aqui para nós estudarmos essa situação. Então, olha aqui, vou colocar a partícula negativa, vou colocar o potencial 1, deixa eu colocar tracejado, né, para ficar mais bonitinho. Então, aqui, um potencial 1, um potencial 2 e um potencial 3. Olha aqui. Então, potencial 1, potencial 2, potencial 3. E a gente sabe que lá no infinito, o potencial acaba se tornando igual a zero. Só que se essa partícula for negativa, acontece algo muito importante. Esse potencial aqui vale menos 20, este menos 15, este menos 10. Então, o
potencial vai diminuindo. Então, eu vou afirmar que o potencial 1 ele é menor do que o potencial 2. Ele é menor do que o potencial 3. Ele é menor do que o potencial lá no infinito. Porque 0 é maior do que menos 10, por exemplo. Ok? Então, essa daqui é a nossa aula inicial de potencial elétrico. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, clique no FR para se inscrever e acompanhar as nossas outras aulas de potencial elétrico e de eletricidade. Clique no curtir, compartilhe, deixe um comentário. Muito obrigado. Até a próxima.